Rádio Paz e Luz, a rádio da libertação ao vivo, recebendo visitas ilustres nesse primeiro domingo de 2018. É a Adriana Reis nos visitando. Alô, Adriana? Alô, pastor, tudo bem? Tudo bem, Adriana? Muita paz e muita luz na tua vida. Muita paz e muita luz no teu viver também, pastor. Eu vou começar a ler, aliás, eu vou terminar lendo o Salmo 91. Eu andei pesquisando uma olhada e acho que o pastor também já ouviu, sabe disso, né? Que os salmos são cantados. E eu achei muito interessante como eles cantam o salmo. Eu tentei até cantar, mas é difícil, né? Cantar um salmo. Mas dizem que é onde tem mais poder, né? Quando se canta. A frase cantada ela é mais poderosa do que a falada. Então, depois no final eu vou tentar cantar, ver se vai dar certo. Vamos ver. Canta como fosse gregoriano, assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que era esse. O Senhor, Ele é meu Deus, é o meu refúgio, é minha fortaleza e nele confiarei. Esse era o ritmo que Jesus cantava. Gregoriano, o gregoriano, e são dois ritmos, eu esqueci o outro. O gregoriano ainda tem o. Aí, esse ritmo que a gente canta, essas músicas que a gente canta atualmente, ela é de origem italiana, né? Jesus é aliança, usando muita goela, muita garganta. Mas na época de Jesus, o canto era esse. Sim. Era mais ou menos isso. Então, quer começar a cantar agora, pastor? Você quem sabe. Seja bem-vindo e fica à vontade para a gente cultuar a Deus. Vamos cantar, então. Vamos cantar junto, aí depois, só entrando comigo, depois eu canto o resto. Tá. Vamos no 91. Vamos. 1, 2, 3. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é o escudo e broquel. Não terás medo não terás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com os seus pés em pedra. Pisarás o leão e a cobra, caçarás os filhos do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu livrarei e pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e eu glorificarei. Darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nossa, achei que não ia sair, não. Que lindo, né? Cantado fica lindo, né? Deixa eu tentar cantar aqui também. Vou tentar cantar aqui também. Aí você canta outra vez que fica 3. Nossa Senhora. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu és o Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Faloei com largura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Não é legal? Foi muito bem. Então, pastor, os antigos antigamente diziam assim, que quando alguém chama seu nome cantar, é bom que você não responda. Eu não sei se o pastor está lembrado disso. Às vezes a pessoa fala, Adriana. Então, aí... São os espíritos, cantado. Os espíritos chamados cantado. Zombenteiros, Isso, aí... a minha avó, por parte da minha mãe, ela sempre dizia, se alguém chamar, não responda. E às vezes, a gente ouvia mais de uma vez, né? Até imitando a voz da mãe, ou imitando a voz do pai, ou de um irmão, ou de uma irmã, de um parente próximo. E eu acredito que todo mundo já passou por essa experiência de estar passando, estar em casa e lá fora você sentir, você ouvir literalmente o seu nome fulano, mas cantado. Então a minha avó, mãe da minha mãe, ela dizia assim, não responda. E muitos antigos diziam assim, fala que tá em Roma. Eu não sei se aí no Nordeste falavam, mas lá em São Paulo, ele dizia assim, chamou fulano, Adriana, tá em Roma. Né? Eles falavam assim, porque o cantado tem muito poder. A palavra cantada tem poder, né? Por isso que tem aquela frase que diz assim, quem canta os seus males... Então, eu assisti um vídeo falando sobre alertar sobre surtos de pesadelos e sonhos manipuladores do mundo. Acho que é manipuladores do mundo, alguma coisa assim. Eu sei que é surtos de pesadelos. Aí o senhor fala sobre um portal que foi aberto na Suíça. O senhor comenta desse portal. E o senhor comenta também de Apocalipse, que isso já estava no texto, dos textos de Apocalipse. Né? E principalmente quando fala o anjo de luz, né? O filho da luz, né? Caiu o filho da luz. A estrela, né? A estrela caída. A estrela da luz. A estrela caída que é o Satanás, né? Aí o senhor comenta sobre... deixa eu lembrar mais ou menos. Se eu tiver errado, o senhor vai me corrigindo, vai me ajudando, se eu não lembrar. E aí o senhor fala assim sobre as pessoas, os espíritos que manipulam os sonhos, né? Que tenta gerar medo. E aí o senhor dá exemplo o senhor fala um exemplo muito simples que... Ciúme. Eu acho que era mais ou menos esse exemplo que o senhor deu lá. Um exemplo de ciúme, que o marido... Aí eles vão buscar lá na caixa dos antepassados dele, na caixa do DNA.
DNA dos antepassados dele. Se teve alguém, algum tataravô que teve ciúme, e a pessoa, vamos supor que a pessoa não tenha ciúme, é o exemplo que o senhor dá. E um tataravô teve um ciúme, então eles vão buscar lá naquela caixa dos antepassados. É isso mesmo, pastor? Sim, é isso aí. É o seguinte, essa comunicação com os nossos antepassados, se Adão não tivesse caído, haveria bem mais comunicação. Na verdade, os antepassados não passam. Aquela soma deles morre, o espírito vai para Deus, mas nós somos um pedaço dos antepassados. Então, dentro de nós, há em 1000 days o DNA de todos os antepassados até Adão e Eva. Então, alô, Adriana? Caiu, né? Alguém ligou e derrubou. Então é o seguinte, a pessoa que todos nós estamos ligados aos nossos antepassados, né? Até Adão e Eva. Alô, Adriana? Alô? Vamos continuar aqui com a Adriana falando sobre manipulação de sonhos. Ela viu o vídeo, né? Para que pronto, agora vai. Pode ligar, Adriana. Então é o seguinte, alguns animais como a cobra, elas têm acesso ao DNA de todos os seus antepassados, por isso que não existe escola de cobrinhas, né? Atenção, cobrinhas, né? Alô, Adriana, agora tá me ouvindo? Oi, pastor. Caiu. Caiu. Você me ouviu até onde? Então, eu ouvi o senhor falar assim, que dentro de cada pessoa tem uma partícula, tem milhões de DNAs. E os sonhos provocativos tentam manifestar esses DNAs, né? Às vezes eles se manifestam automaticamente, como aqueles guri com 6, 5 anos de idade tocando Beethoven, que é uma música extremamente difícil em piano. Piano é a coisa mais difícil do mundo. Então aquilo ali é difícil até a gente fazer na voz. E o guri, de repente, ele senta no piano e começa a tocar. Aquilo ali é o quê? É espírito? É demônio? Não, aquilo ali é informação de DNA. E essa teoria que eu sigo há muitos e muitos anos, baseado em sonhos, teologia, eu percebi que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então todo o DNA, a carne é uma. A Bíblia diz, Paulo falando na carta aos Coríntios, eis que vos digo um mistério. A carne das aves é uma, a carne dos peixes é uma, e a carne dos homens é uma. Então, nós somos a mesma carne, então temos acesso a DNAs inúmeros. Aí os sonhos provocativos são exatamente aqueles sonhos que vêm dizendo que vai acontecer para que aconteça. Você está me entendendo, Adriana Reis? Inclusive o senhor dá um exemplo simples, que é o caso do ciúme, né? Sim. O caso como é que fala? Os sonhos provocativos é quando o espírito provoca o sonho, não é verdade? Por exemplo, uma prática sexual que a pessoa não gosta e de repente passa a sonhar. Mas rapaz, que sonho? É o demônio que está fazendo esse sonho. Realmente porque ele está tentando gerar uma prática sexual que você não tem. Aí vamos dizer, um ciúme, uma ira, um caráter assassino. Toda a natureza viva. Assim, pastor, é porque é mais ou menos assim. Eu vou tentar ver se eu consigo explicar. Geralmente, né? Ele tenta cercar a pessoa de todos os jeitos. Tem pessoas que ela tem jeito, ele não identifica, o senhor fala bem claramente, às vezes ele tenta até transar com a pessoa durante a noite,
para ver o DNA dela, da onde vem, né? Para ele poder estudar a pessoa. E às vezes a pessoa ela não tem, como é que fala? Ela não tem o intuito, e não é ninguém da família dela, nem do DNA de uma pessoa violenta. Ele tenta pôr uma violência, uma briga e tudo, né, no sonho da pessoa, a pessoa fala, nossa, mas eu sou uma pessoa tão calma, eu não tenho nada disso. Então aí ele fala, ele mesmo, porque o inferno trabalha para ferrar a vida dos outros. Então ele tenta ali, não deu certo. Então ele vai tentar, vamos colocar o mesmo sexo, né? Ou seja, o feminino, os dois femininos, os dois masculinos, para ver se ele tem alguma ansiedade por isso. E ele vai tentando abrir as gavetas da alma. Exato, você acertou. Então, a nossa alma tem um bocado de gavetas. E dentro dessas gavetas... Vai tentando abrir até ver qual é a gaveta que ele vai acertar. Isso jamais vai acontecer de quem é que gosta. Vamos supor, eu gosto de um tipo de homem. Exemplo, né? Um exemplo. A Chiquinha. Eu gosto muito quando o pastor fala da Chiquinha. A Chiquinha gosta de um negão. Então, o Satanás ele não vai pôr um loirão na vida da Chiquinha. Ele vai pôr... O que ela gosta. Exato. O que ela gosta, ainda por cima cheio de gaveta. Que ele já sabe aonde vai atingir a gaveta. Por isso que tem muita moça que o cara pode bater nela e tudo mais, mas eu adoro que ele me bate. Não é verdade? Eu amo que ele me bate. Ela está totalmente rendida a ele. Agora, pense assim como se Chiquinha fosse um grande prédio. Vamos falar daquele prédio de Dubai, que tem 300 metros de altura, que tem milhares de apartamentos. É uma cidade horizontal. Então, naquele prédio de Dubai, tem gente que é medroso, tem apartamento que é só mulher, tem apartamento que é só homem, tem apartamento bagunçado, tem apartamento de religioso. Então, o inimigo, ele quer abrir um daqueles apartamentos, um daquelas gavetas, né? Então ele vai provocar sonhos. Vamos dizer, Chiquinho é um cara calmo. Tarari, tororô, eu sou Chiquinho. E então existe uma tendência espiritual do demônio tentar fazer Chiquinho ser violento. Então ele começa a provocar sonhos de Chiquinho, os caras correndo atrás de Chiquinho para ver se Chiquinho reage, tal. Aí Chiquinho vai reagindo no sonho. Nisso a natureza dele vai lendo o DNA de um cangaceiro chamado Chiquinho do bando de Lampião, entendeu? Aí tem um Chiquinho no bando de Lampião que era com 3 facas. Aí o cara disse, gente, com 3 facas? Pra que se o cara só tem 2 mãos? Não, ele pegava as 2 facas e jogava a faca pro outro pro cara lutar com ele. Então o cara era brabo demais. Aí de repente o Chiquinho lá, piroró, eu sou um cara muito manso. De repente o Chiquinho, que rapaz? Vira um gigante. Então o bicho lá de conseguir abrir a gaveta do Chiquinho lá do bando de Lampião. Então mais ou menos isso, os sonhos manipulativos. Se ele não consegue, exatamente, se ele não consegue abrir nenhuma dessas gavetas, o que ele faz? Ele coloca no caminho do Chiquinho uma Chiquinha exatamente com as gavetas que ele precisa abrir no caminho do Chiquinho. Por isso que é aquele negócio de uma pessoa interagir com a outra. Olha só como o mundo... As pessoas pensam que quando dormem, apagam... O raciocínio tá certo? Tá certíssimo. Tá certíssimo. Ele vai tentando de todas as formas que ele quer fazer com que o Chiquinho chegue no ponto que ele quer. Exato. Ele quer destruir. Então ele não conseguiu. Porque é o que acontece também, uma coisa que assim, estudando, verificando, que eu aprendi, depende dos antepassados de cada pessoa, o demônio tenta destruir, tenta abrir as gavetas e não consegue por causa dos antepassados daquela pessoa que já vem orando há muito tempo, né? Então passa aquela coisa, judeu acontece muito isso, passa de pai para filho.
É. O senhor está entendendo? Entendi. Passa de pai para filho. Então, então, pelas orações, os convênios que aquela pessoa, que os pais daquela pessoa, que os avós daquela pessoa vêm fazendo com Deus há muitos anos, aquela pessoa não é atingida. Aí o que ele faz? Ele estuda tantas gavetas daquela pessoa e não consegue, então é a hora dele colocar uma pessoa que ele sabe das gavetas dessa pessoa no caminho da outra pessoa para interagir. E essa interação não acontece somente entre homem e mulher. Acontece também entre a pessoa e um grupo. Vamos dizer que o Chiquinho, ele é uma pessoa legal, mas ele começou a fumar uma maconhazinha, aí vem aquele grupo de maconheiro, né? E o chefe do grupo tem uma gaveta cheia de violência, cheia de coisa. Então esse intercâmbio entre o Chiquinho e o grupo vai puxar algumas gavetas de Chiquinho. Você tá me entendendo? Exato, sim. O grupo depende muito, por exemplo, índios fumam. Até o ponto que ele estava sendo protegido, até o ponto que ele foi estudado. E até o ponto que ele estava sendo protegido, até não. Mas a partir do momento que ele mesmo, porque ele tem um livre-arbítrio também, de andar com o grupo. Isso é tido o respeito com os antepassados. Acontece muito entre a cabala judaica. Isso acontece também com uma tribo de índio que tem na Malásia, que ela faz careta antes de ir para a guerra. Eles ficam se batendo, dando murro neles mesmos. Se você colocar no YouTube, você vai ver uns caras gordão dos preitão, uns cabas bem gordão, bem fortão, e eles ficam... E ficam fazendo careta, botam os dedos para fora, arregalam os olhos, dá tapa na cara, dá tapa no peito. Aí os pesquisadores de psicologia foram para ele. E por quê? Não, porque os nossos antepassados faziam isso antes da guerra. Certo. Mas por que os seus antepassados faziam isso antes da guerra? Não é só tradição. É que os antepassados queriam despertar os guerreiros que tinham o DNA deles, entendeu? Sim. Então eles davam um tapa na cara deles, faziam careta. Parece uma brincadeira de criança. Mas na verdade é um despertamento de DNA, né? Isso aconteceu também tanto com os ninjas, né? Como também com grupos chineses de lutas. Eles rezavam pelos antepassados, se lembravam de alguns deles e iam para a luta, né? E tudo isso aconteceu entre os Apaches e Comanches, os índios americanos de guerra, que até hoje os americanos herdam esse sangue. Bastou uma gota de sangue Apache, o americano vai para o outro lado do mundo fazer guerra, como ele está agora lá na Coreia, querendo brigar. Isso é um sangue Apache. Os Apaches, o que sobreviveram, misturaram a raça, e os outros morreram. Eles não tinham medo, não. Eles guerreavam, os cabas davam tiro, ele dava uma flechada, né? Mas eles faziam um ritual de dança, invocando o DNA dos antepassados. Aí o cara diz, não, isso aí eles estão invocando espíritos. Bem, aí depende muito da linguagem. Pode ser um espírito fora, né, demônios, e pode ser o espírito dos antepassados, que está no DNA dos homens. Então, vamos dizer que aqueles índios Apaches, Comanches, eles tinham os guerreiros, índio brabo, cara pálida, safado, eu vou lascar a cara pálida. E aí eles não tinham medo não, já os outros índios se cagavam de medo. Quando viam os ingleses vindo, os azuizinhos, que eles eram vestidos de azul, né? Não, vermelho, eram os vermelhos. Depois ficou o azul e o vermelho guerreando. Mas aí os Comanches Apaches disseram, nada, índio vai guerrear. E aí houve a mistura de DNA e os americanos viraram feras. Eles vão lá para o Egito, pegar briga no Egito, vão lá para a Ásia, agora estão indo lá para a Coreia e vai briga mesmo. Isso é um pouquinho de sangue Apache, né? Que bateu no DNA dos americanos, misturou com o inglês. Então é o seguinte, dentro de nós está todos os antepassados. Agora, como é que a gente abre a gaveta dos antepassados bons e como é que a gente abre a gaveta dos antepassados ruins? Agora eu vou tentar pegar a Adriana Reis, né? Vá, diga aí. Como é que a gente abre Sim, a gaveta no vídeo dos eu digo. antepassados bons? Eu acho que
seguindo a tradição boa, né, pastor? Ou seja, no caso da minha família, a gente sempre aprendeu a orar antes de dormir. Então, essa é uma tradição boa. Outra coisa que a gente fazia, que a gente faz muito na minha família até, né, que vem disso do meu bisavô, é que você não sai de casa sem fazer uma oração para se proteger. Eu acredito que é a tradição boa. A parte ruim, como é que se diz? A parte ruim, porque aí depende, né, pastor? Porque como é que eu posso falar da parte ruim? Do meu tataravô. Mas eu acredito que é olhando os nossos instintos. A questão da parte ruim vem dos sentimentos ruins. Tem pessoas que têm instinto para gritar. Mas vem dos sentimentos ruins, ou seja, um sentimento de ódio, de rancor, de raiva, pode despertar, abrir uma gaveta de DNA ruim. E, de repente, o cara tem sentimento de briga. Exato. E isso desperta, né? Eu vi isso num cidadão aqui no Brasil, que ele sofreu muito, porque mataram o filho dele, né? Então ele ficou com esse ódio muito grande no coração, e dentro dele se levantou alguma coisa que ele preparou tudo, preparou a arma automática, e ele foi pegar o cara que matou o filho dele dentro da igreja, no casamento, no dia do casamento. Então ele entrou... Isso é uma brecha, né? Ele entrou bem calmo, olhou pro cara e se vingou. Mas quem era aquele cidadão que fez isso? Era um marginal? Não. Era um cidadão pacato. Mas só que aquele sentimento dele de vingança fez com que ele virasse um gigante. Né? E ele foi como se fosse para enfrentar um exército, ele enfrentava. Ele foi frio e rápido. Né? Então, os labirintos do nosso DNA, eles são muito grandes. Quantas pessoas existiram? De Adriana Reis até Eva? Quantos? Nossa, bastante. Então tá tudo aí dentro. Tá tudo aí dentro. Né? Uhum. Tá tudo aí dentro. Por isso que o DNA é uma coisa incrível. É incrível. E o nosso DNA é muito mais do que cor de olho, cabelo e altura. O nosso DNA envolve sentimentos, espiritualidade, envolve personalidades. Você tá me entendendo? Tô entendendo. E um sonho que você sonha, mesmo que não lembre, mas a carne lembra. Porque é o seguinte, a carne não sabe diferenciar, preste atenção, a carne não sabe diferenciar entre a realidade e o sonho. Então, se alguém sonha guerreando, ali para a carne é uma realidade. Por isso que tem muita gente que morre dormindo. Né? Então, a carne ela não vai dizer, não, isso é um sonho. Ela pode até dizer, mas ela vive aquela realidade, ela soa, ela bate o coração, ela reage como se fosse verdade. Né? Então, se a pessoa sonha, por exemplo, correndo atrás de um bicho e matando, ali pode ser um tipo de um despertar, de um sonho, né? Esses sonhos que nós estamos chamando sonhos manipuladores que geram, que puxam, né? Sim, eu ia falar disso agora. Né? O fato de só provocar sonho, né? É o caso de uma das coisas sonhos que provocativos. O senhor até fala, é o caso da política. Né? O senhor fala que às vezes na política tem uma manifestação espiritual. As pessoas não ficam a noite inteira ali. Como é que se diz? O senhor fala... é que eu não anotei, pastor. O senhor falou assim, às vezes os espíritos provocam tanto que até na política, isso acontece muito na política. E o senhor fala uma parte sobre votos. Olhe bem, nós encontramos assim uma certa base bíblica, só que esse sonho provocativo, quem provocou foi Deus. Mas a nação de Israel, ela tem um exemplo disso, quando Gideão, com 300 homens, tentou atacar e atacou 120 mil homens. Então, 300 homens contra 120 mil homens é uma loucura. Sim. 300 contra 120. Ele estava acreditando, mas é o seguinte, Deus, através de alguma oração, alguma coisa, algum voto, algum pacto, ele começou a provocar sonhos de terror nos filisteus.
nos inimigos. Gideão disse, eu vou espiar, porque Gideão morava aqui no sertão, aqui entre a Bahia e a Paraíba. Aí Gideão fez, ô bichinho, eu vou dar uma olhadinha nesses inimigos, como é que eles estão pensando. Aí Gideão foi se arrastando no meio do mato, Aí chegou perto de dois guardas dos inimigos. Aí um guarda fez, que também o guarda era nordestino, fez, oxe, eu tive um sonho danado ontem, vice? Aí o outro disse, o que é que tu sonhou, homem? Aí ele disse, eu sonhei um pedaço de pão queimado arrodeando o nosso arraiá. Aí o outro falou, isso é bem Gideão que vai lascar nós. Né? Então Gideão percebeu que eles estavam tendo pesadelos e que Deus tinha colocado medo neles. Através de sonhos. Então não é só demônios. Anjos, Deus, Espírito Santo. Pode servir para alertar também, né? Não, no caso aí, lascou pra eles, alertar, né? Para salvar. Para salvar. Então, os medianitas, os inimigos que estavam todos juntos em um vale, eles estavam com muito medo. Estavam tendo pesadelos toda hora. Ah, eu tive um pesadelo com o Gideão. O outro, ai meu Deus, eu tive um pesadelo. E a carne deles começou a ficar com medo. Quando o Gideão soube disso, disse, pronto, Deus está agindo. Eu vou agora. Aí, como eles estavam num vale, 300 homens fazendo barulho, pareceu 10 mil. Né? Pareceu 30 mil. Mas mesmo que fosse 10 mil, 30 mil, 120 mil homens era muito homem. Né? Já tava com medo, né? Mas tava todo mundo com medo, meu amigo. Aí teve uma noite escura, a Gideão chegou, espada de Deus, espada de Gideão, espada de Deus, espada de Deus. Todo mundo começou a gritar. E os inimigos estavam dormindo, possivelmente roncando e sonhando. Ei, Gideão tá atacando. Então, quem passava na frente, eles cortavam. E assim eles se mataram. Tem uma influência espiritual no sono, né? Tem uma influência espiritual no sono e a Bíblia é bem clara sobre isso quando mostra isso. Que interessante, então, né? O senhor até fala que os sonhos podem mexer com a nossa estrutura emocional. Né? Pode, muda a personalidade. Muda a personalidade da pessoa. E você não viu aí? Na hora que eu tava falando ao vivo... Ele vem... Pra tentar mudar a realidade da pessoa também. Na hora que eu tava falando ao vivo, a mulher ligou pra mim, aí disse que tava preparando o jantar de final de ano, o marido tava dormindo, e ela começou a ver sombra entrando e saindo do quarto. Quando ela terminou de fazer a comida e o marido se levantou, era outro homem. Brigaram e passaram um ano intrigados. Né? Então, veja aí que as sombras já estavam provocando algum tipo de sonho nele, alguma coisa, que ele acordou com o pé virado. Pra ele ter esse sentimento. Não tem aquela frase que diz assim, hoje eu me acordei com a baguia pra trás, não foi? Não tem? Então, às vezes o cara se acorda com a baguia pra trás, o que quer dizer com isso? Quer dizer que ele foi influenciado durante a noite. E os judeus tinham tanto medo disso, que no quarto das crianças tinha um quadro bem grande chamado Fora Lilith. Quem é Lilith? Lilith é um dos principais demônios judaicos. E eles tinham medo de Lilith agarrar a criança e fazer sexo com a criança ou matar a criança enquanto a criança dorme. Isso eu estou falando da nação de Israel, que é a nossa mãe, né? Que é a nossa mãe da fé. Então, eles tentavam proteger o quarto o máximo possível, porque eles notavam que de noite a movimentação era muito grande. Mas continua aí, o que você compreendeu dessa sonhos provocativos? Então, pastor, o senhor está falando das lutas de Gideão, né? E o senhor até fala do rei Chiquinho. O senhor fala assim, que os sonhos tentam mudar a realidade da pessoa. Então, deixa eu ver se eu tento entender. Vamos lá. Era uma vez o rei Chiquinho, do reino da Baixa da Égua. Né? Gostou? Esse reino é grande, viu? É na Baixa da Égua esse reino. Dentro do rei Chiquinho tava lá o DNA dele do do rei, do tataravô dele, né? E aí o rei Chiquinho, de repente, ele tem um sonho e ele
ele manda, né, os guardas para a fronteira. E aí, outro rei vendo os guardas lá na fronteira, o que que faz? Vai lá e coloca os guardas dele também. Isso é quer dizer, aí provoca uma guerra, sem saber o que está acontecendo, provoca uma guerra. É o mesmo caso do ciúme. Sem saber o que está acontecendo, é só um sonho. Mas a pessoa desperta. Né? Desperta como o senhor falou aí, como livrar do mal, né? Desperta pro mal. Alô? Exato, porque é o seguinte, sonhos todo mundo tem. Agora, aquele sonho ali é viver um momento, mesmo que seja ruim. Então a carne está vivendo aquele momento. Uhum. Aí o senhor fala assim que... o que mais que o senhor falou? O senhor falou que sonhos tem catástrofe, né? Catástrofe, que são provocativos, que ficam... Muito cristão fica profetizando, fulano vai morrer. Né? Um exemplo que o senhor deu. O senhor conhecia uma pessoa que ele falava, olha, todo mundo que eu sonho que morre, morre. E nunca chegava e falava para as pessoas. Ficava aguardando. Sempre guardando. E como acontece até hoje em dia, tem pessoas que ficam, como é que fala? Profetizando, falando que teve sonhos e fica profetizando a vida de outra pessoa, orar para que aquilo se afaste, não. Mas ficar esperando que aquilo aconteça, isso é um absurdo, né? É absurdo. É absurdo, mas acontece muito, viu? Muito mesmo. Uhum. Então alguém sonha com fulano fazendo uma operação e morrendo, aí fulano vai fazer uma operação, ela fica esperando. Aquilo ali era para ela no mínimo orar contra o mal, não é contra a pessoa, mas contra o mal. E nem comentar, né? E nem comentar para aquilo não se tornar... Porque o medo e o negativo é assim, quanto mais a gente comenta, mais ele fica maior. Fica maior. Então, também a questão é o seguinte, os sonhos provocativos, como eu falei, eles existem desde que o mundo é mundo, né? Mas agora eles estão aumentando, e muito. Estão aumentando e muito. Então, sonhos provocar sexo estranho, sonho para provocar traição, sonhos para provocar violência. E, na verdade, tá uma bagunça, né, pastor? Porque, além dos sonhos, as pessoas que têm revelação, né? Uma revelação que, na verdade, não é uma revelação. Exato. Não é uma revelação. Exato, você bateu na tecla. Uma revelação que é um sonho provocativo. Deixando bem claro, o que é sonho provocativo? Diga aí. Sonho provocativo. Deixe-me pensar, deixe-me ver. Sonho provocativo é... Vamos ver aqui, peraí, pastor. Eu vou... Tá. Sonho provocativo é algo que manipulam, tenta manipular a vida de uma pessoa. Tenta provocar, já está dizendo. Tenta mudar a realidade do que é. Tenta mudar a realidade da pessoa. Eu cito lá um caso, por exemplo, Chiquinho quer casar com Chiquinha. A Chiquinho tá doido para casar com Chiquinha. Aí Chiquinha começa a ter sonho ruim e começa a ter medo. Aí o demônio às vezes quer evitar que eles se casem. E fica causando medo. Aí a Chiquinha sonha... o Chiquinha sonha o Chiquinho namorando com outra, o Chiquinho sendo bruto. Aí fica pensando que é Deus que está revelando, mas não é. Tá dando revelação para ela. E não é. E aí por isso que muitos crentes... Verdade, aí o senhor falou sobre sonhos que... Aí vai mudando o comportamento, né? Vai mudando o comportamento, exatamente. Eu acredito e já vi pessoas mudar o comportamento do dia para a noite através de sonhos. E já acompanhei uma pessoa entrando em depressão. Eu perguntava, quais são os seus sonhos? Ela, não, eu sonhei assim, assim, assim. Aí a gente percebe logo, sonho provocativo de depressão. Uhum. Aí depois esse sonho vai aumentando e a depressão vai aumentando, tá entendendo? E já acompanhei também crianças, garotos, né, que começam a sonhar com uma velha, depois fica doido e diz que é a velha, né?
Um desses garotos falou pra mim, aí fez, Pastor Joilson, eu sou muito antiga. Eu digo, eu sei que você é antiga. Nossa. Foi. Na frente da mãe e na frente da irmã. E a mãe? A mãe treme nas bases. Se mexer comigo, você vai ver. Eu digo, o sangue de Cristo tem poder. Esse rapaz me pertence. Na verdade, a mãe, essa mulher aí, que era a mãe dele, né? Essa mulher aqui não teve um menino. Ele teve uma menina. Eu sou uma mulher antiga. Eu existo há muitos anos. Agora eu estou muito tempo sem sangue. Olha, eu vou repetir o que ele disse, certo? Não vou nem aumentar nem diminuir. Eu estou muito tempo sem sangue. Eu preciso de sangue, de sofrimento para sobreviver. Quem está falando aqui não é o filho desta mulher. Quem está falando aqui sou eu. Aí eu disse, como é o seu nome? Ela disse, não, você não vai entender o meu nome. Da onde tu veio? Ah, eu sou muito antigo, conheço muita coisa. Mas eu não posso voltar para lá sem antes ter sangue. Você está me entendendo? Estou. É coisa de tremer nas bases. O garoto tem 15 anos. Né? Então, começou em sonhos. Começou tendo pesadelo, sonho. Pum! A coisa entrou. Então, os sonhos provocativos, quando eu percebi que estava havendo muitos sonhos provocativos, já que as pessoas ligam para mim e mandam mensagens contando sobre sonhos. Então eu percebi assim, o que foi que aumentou... Quando a gente deita, né? Quando a gente vai deitar, a gente tem que pedir para que Deus nos proteja, o Espírito Santo de Deus nos proteja, porque nós vamos para outro universo. Ah, e bem maior do que o nosso, bem maior. A nossa vida aqui, a sua vida aqui tem 40 anos, mas o universo lá são bilhões e bilhões de anos. Parece aqueles caras que gosta de bilhões e bilhões e bilhões de anos. Então é o seguinte... Então, aí eu não vi o vídeo sobre proteção da cama. Não, o vídeo da proteção da cama eu vou fazer amanhã, né? Ah, tá, porque eu olhei todos os vídeos e eu não vi esse vídeo. Eu falei, ué, mas tem um vídeo, como proteger seu quarto. Já tem um vídeo já como proteger. Como proteger o quarto. O quarto, exato. Agora ainda o senhor fala uma coisa, outra coisa também que me interessou muito, que o senhor fala assim, tem maneiras de proteger a sua casa. Por exemplo, casa com muito espírito, ou você pode fazer algo para aprender, ou você pode se proteger. Eu vou dar só uma dica. Por exemplo, um hotel. Um hotel tem 300 quartos. A pessoa tenta tirar o espírito do hotel, não consegue. Tenta fazer acordo, não consegue. Então, prende ele num quarto daquele. Entendeu? Entendi. Atrai ele para um quarto. Também, pastor, atrai ele. Aí, nesse quarto é o seguinte. Hotel. Nesse quarto ninguém deve dormir nele. E eu fico uma batedeira danada. Mas ele fica lá. Isso acontece também em fazenda. Quando a fazenda... Deixa eu perguntar uma coisa, pastor. O senhor está dando exemplo do quarto, tá? O quarto de um hotel. Vamos supor que o espírito tenha legalidade para estar ali. Sim, ele está ali, mas você pode limitar a ação dele. Ah, sim. Então, ele pode estar ali. Mas por exemplo, pode estar limitado. Isso acontece muito. Por exemplo, quando a gente é chamado para exorcizar alguma fazenda, acontece muito em fazenda. A gente tem que saber o que é que tem lá. Se é um tesouro. Se for tesouro, é caçar o tesouro. O que é que tem lá? Depois de a gente investigar o que é que tem, e tem um espírito que tem legalidade ali, então você pega e faz um mistério para ele ficar num canto só. Entendi. Ou seja, ele não perturba ninguém. Não, fica naquele canto ali. Só perturba se a pessoa for para ali. Né? Mas tem aí uma contraindicação, que geralmente esse canto que a gente escolhe para deixar ele no canto só, vira lugar de adoração. Até hoje... a gente não consegue tirar essa contraindicação. Essa contraindicação porque outras pessoas passam, vê o espírito e pensa que é uma alma boa, aí começa a acender vela, começa a trazer perna, braço, aí vira um lugar de adoração. Né? Mas essa técnica é muito antiga de você... Agora, Agora alguém pode dizer, pastor Joilson, deixe de ser besta. Não existe isso, não. Existe. Não existe. Existe. Não existe, existe. Sabe, eu vou provar. Eu não vou ficar teimando, não, vou provar. Quando Jesus foi para Gadara, a Gadara é o nome Terra dos Demônios. A gente ficou na dúvida por que Gadara tinha tanto demônio, se era algum mineral. Mas não, é porque os habitantes de Gadara eram extremamente materialistas.
né? E se eles atropelassem uma pessoa, eles iam olhar o carro, eles não iam olhar a pessoa que está caída no chão, entendeu? Pô, meu amigo, você amassou meu para-choque. Então, quando os demônios olharam para Jesus e falaram, mestre, viesse nos perturbar antes do tempo? Aí Jesus olhou para eles e disse, quem sois vós? Aí eles falaram, nós somos legião, porque somos muitos. Aí quando Jesus falou alguma coisa, eles, Jesus, não nos manda para o inferno, veja que o inferno é tão rico que nem um demônio quer ir. Não manda nós para o inferno, não. Manda nós para os porcos. Aí Jesus disse o quê? Quem manda nessa zorra aqui sou eu. Não. O que foi que Jesus fez? Um acordo. Porco. Vá. Jesus prendeu eles dentro dos porcos. Aí os porcos se mataram. Entendeu? Mas que houve um acordo, houve. Houve um acordo, houve. Esse acordo aí não me mande para o inferno, me jogue nos porcos. Aí Jesus permitiu, ele como o chefe de todos os espíritos, permitiu. Então saíram do corpo do homem e entraram, mostrando também que aquele espírito que estava no endemoniado gadareno era um espírito local, um príncipe, uma legião, e depois eles mataram Jesus, né? Porque ninguém pediu para Jesus expulsar eles, né? E aí, mas eles, queira ou não, Jesus nem expulsou. Jesus apenas disse, vai. Uma pergunta. O senhor falando de... O senhor pode prender o espírito no lugar e aquilo vira lugar de adoração, tá? Geralmente. Depende, vira um lugar de adoração. Esse lugar de adoração que virou ali, faz o espírito ficar forte com essas adorações? Faz que ele fica muito forte. Cada adoração... veja aí um vídeo que fala, o vídeo nosso, sobre a alimentação dos espíritos, de que os espíritos se alimentam. Os espíritos se alimentam de adoração. Com certeza. É isso que tirou minha dúvida. Porque eu ouvi uma vez... o Joseph está mandando um abraço pro senhor. God bless you, Joseph. Tá. Então, Sim, eu ouvi uma vez, tá? Isso uma vez. O senhor falando sobre... A gente está falando sobre espírito de adoração, né? Pessoas que adoram os espíritos e eles ficam fortes. Tá até na Bíblia, Adriana. O que Satanás pediu a Jesus? Ele não pediu nada além de... adoração. Pronto, eles se prostrado me adorar, diz, tudo isso eu te dou. Mas imagina só, quando Jesus se ajoelhasse e adorasse o demônio ia ficar, ele ia dominar o universo inteiro, porque ele ia ficar muito forte. Ele ia trocar o planeta Terra por constelações enormes, né? Então, agora o que eu vou falar com o senhor é o seguinte: as pessoas que vão... Porque o senhor, uma vez, nos seus vídeos mesmo, estavam falando sobre as pessoas que vão num centro. Exemplo, né? Não, mas não vamos falar sobre a religião de ninguém. Não vamos falar sobre a religião de ninguém. Vamos continuar espíritos, né? Mas isso não é sobre religião, não, pastor. Isso é sobre espírito. Nós estamos falando sobre espírito. E aí, até no vídeo do senhor, fala, isso é só a metade do pacto. Mas parece que as pessoas também começam a abrir portais. Isso é uma maneira de abrir portais. Agora sim. Agora eu me lembrei. Você tem uma memória muito boa, viu? Parabéns. Aquilo ali é o seguinte... Não é verdade. A gente não está falando de religião de ninguém. Não. É só para mim. Porque muitas pessoas, pastor, fazem pactos. Não sabem. Elas são inocentes, elas vão dar farofa e tudo mais, e elas não sabem que elas estão fazendo tudo aquilo para abrir um certo portal. É um portal. E o pagamento do espírito não é aquela farofa, não é aquele animal, não é sair dali. É um portal para ele sair e ele vai seguir a família. Aquilo ali só foi um portal que muita gente, eu tenho certeza que muita gente não sabe disso, que está abrindo portais. Exato. E é o seguinte, esse portal, olhe bem. O jovem, principalmente o jovem, sabe? O jovem, ele é muito aventureiro. O espírito jovem, né? O jovem, ele gosta de aventura, ele gosta de saber mais, aquele negócio da brincadeira de espíritos. De invocação, olha, no YouTube tem muita gente brincando com espíritos. Como
como o mundo é livre, cada um é livre para fazer o que quer. Agora, aquela galera que brinca com espíritos, não fique brincando não, que isso é pesado, para que não peguem vocês. Eu sei que é bom fazer um vídeo de mistérios, bota uma vela e tal, mas não brinque muito não, porque esses caras não querem brincar não. Eles não são de brincadeira não. Uma vez eu ouvi uma pessoa indicando como é que você passa de um espelho, dentro de um espelho. Isso é perigosíssimo. É perigosíssimo, porque... exato. E tem coisas que são definidas e não tem mais volta, não. Pastor, geralmente, quando eu digo isso, tem pastor que diz, não, Deus pode tudo, sim, Deus pode tudo, mas a lei é muito forte. Né? Eu tenho aqui 3 ou 4 casos que eu fico orando e fico procurando maneiras de resolver. São casos pesados, né? Casos pesados e tudo em caso de pactos. Né? E também é o seguinte, quando essas pessoas que fizeram pactos estão tentando se livrar, vêm os sonhos e afastam ele do exorcista, entendeu? Sim. Então é o seguinte, antes de alguém fazer algum pacto, faça pacto com Deus, com os anjos do Senhor, tá entendendo? Não faça, até com Deus você tem que ter algum cuidado, mas com os espíritos é pior ainda, porque vários casos que eu tratei de mãe que fizeram pacto, os filhos nasceram tudo estéreo, de pai que fez pacto... Altera o DNA, né? Altera o DNA totalmente. Pai que fez pacto para casar com a mãe, os filhos, uma estéreo, uma louca e outra estéreo. Tá entendendo como é a coisa? Então, há uma intervenção. Aqui no Nordeste acontece muito de famílias inteiras ficar cega, né? Pactos feitos, aí um nasce cego, outro fica cego com 15 anos, outro cai de uma bicicleta e fica cego. Então, são coisas que a gente não conhece. É melhor que você tenha sua vida normal do que partir para lugares que não conheça sem estar prevenido. Crentes que ficam orando demais. Eu agora sou crente, eu sou orador. Eu oro até sem a pessoa querer. Se você quiser, eu oro. Se você não quiser, eu oro. Não. Outro perigo também, não. Porque se aí é que tá, né, pastora? O senhor está falando sobre a sabedoria. Né? O senhor deu um dos seus cultos antes de começar o programa, foi sobre sabedoria. O senhor estava falando sobre sabedoria. Então, a pessoa tem que ter sabedoria para quem que ela vai orar. Exato. Tem que ter sabedoria para quem que vai orar. Eu quero que ore por mim, não ora por mim. E tal. se tem legalidade. Mas e a mãe e o pai, ou o tataravô daquela pessoa, o avô daquela pessoa fez um convênio. O convênio que eu estou dizendo, um voto com aquele espírito. E ele tem legalidade para estar ali. E às vezes a pessoa, não é verdade? É verdade. Às vezes a própria pessoa que quer oração e realmente quer oração. Outra coisa, a gente tem que pedir oração à pessoa certa. Pedir oração à pessoa certa. Se pedir oração à pessoa errada, aumenta o problema. Porque o senhor... a gente tem que pedir oração à pessoa que é um sacerdócio. Que é um sacerdócio forte na espiritualidade. Porque não adianta ser crentinho, não. O Senhor, ele para abençoar a gente, ele ora as nossas ações e o nosso coração. Independente do ímpio ou do crente, ele vai orar às vezes, olha, eu conheço ímpio que parece que é muito mais crente do que o crente. Na verdade, às vezes tem pessoas que não têm religião nenhuma, mas é uma pessoa crédula, uma pessoa de bom coração. Pelo fato de alguém estar dentro de uma igreja, não quer dizer que é uma pessoa pura. Exato. Então, temos que saber pedir a oração. Quem que é o sacerdócio? O senhor, né, pastor? Quem é esse sacerdócio? Será que esse sacerdócio porque não é todo sacerdócio que tem como é que fala? Legalidade para orar por nós. Tem isso também. Tem. Né? Porque não é qualquer
é sacerdócio que vai chamar o espírito pro tapa, não. Não, e tem coisas que é perigoso, ou seja, a pessoa pede para orar, a pessoa ora, em vez de melhorar, piora. Sim. Né? A mesma coisa, tem que ter muito cuidado. Então é o seguinte, os sonhos, todos nós, Adriana Reis, e eu quero lhe agradecer em nome de Jesus o companheirismo Amém. que você nos acompanhou esse ano todinho que passou. Muito obrigado, viu, Adriana? Jesus Obrigada te abençoe. Obrigada eu. E o carinho que você tem por nós, veio nos visitar, sua mamãe também. Eu peço a Jesus que abençoe sua mamãe e você, em nome de Jesus. Amém, pastor. Adriana, quando esse mundo dos sonhos, nós temos que comparecer nele todos os dias. Todos os dias estamos lá, comparecendo nesse mundo dos sonhos. E esse comparecimento lá no mundo dos sonhos é para quê? Eu acredito que a realidade virtual é muito, muito forte, a tal ponto de mudar a nossa realidade física. Sim, com certeza. Né? Então, aprendendo a lidar com esse mundo incrível e enorme, espiritual, podemos viver melhor. Podemos viver melhor. Sim, né? Eu gostei, eu assisti alguns vídeos do pastor onde as irmãs e os irmãos participaram ao vivo. O senhor era um vídeo que o senhor estava no YouTube e teve até irmãs que me fez me emocionar muito. E teve até um irmão até, eu não sei de que cidade que ele era, ele estava comentando que ele teve alguns sonhos no passado. E eu lembro que o senhor falou assim, como é esse sonho? O senhor perguntou a ele. Que não estou lembrando agora. Como que é esse sonho? Essa mulher estava vestida como? Aí o senhor falou assim, o que tinha? E aí ele falou, parece que ela estava descalça, alguma coisa assim, eu não me recordo agora. E aí o senhor falou assim, quando você tem que prestar atenção no som. E aí, quando eu vi esse vídeo do senhor, uma das coisas que eu vi o senhor falando é sobre os sonhos, e aí o senhor comentou de José, dos sonhos que o José teve lá no José do Egito, quando ele viu as vacas, as 7 vacas, né, as vacas gordas e as vacas magras. E aí, Sim. alô? Tô ouvindo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, a Bíblia tá cheia de sonhos. Tá, a Bíblia é o livro dos sonhos. Não é verdade? Tá cheia de sonhos. Cheia de sonhos, senhor... cheia de manifestações de sonhos, avisos. E aí, mas eu gosto muito, pastor, quando os irmãos, quando o senhor tá no YouTube, né? E o senhor fala assim, eu vou fazer a pregação e depois vocês ligam para participar. E eu gosto muito, porque aí tem coisas que o senhor fala, que tem alguns irmãos passando por alguma coisa, o senhor fala, que às vezes eu mesmo falo, nossa, mas isso aí eu já passei por isso. Sabe, coisas assim que como é que se diz? Aí o senhor fala, olha, você ora, né, tantos Pai Nosso, você faça isso, assim. Então isso, na verdade, é como se fosse uma receita. Exato. Né? É como se fosse uma receita. E eu gosto muito quando os irmãos, pessoas que falam assim, pastor, ainda bem que o senhor me atendeu, olha, eu assisto o vídeo do senhor, não conheço o senhor, mas eu não perco os vídeos. E como é que fala? Teve até uma irmã que falou, eu assisto o vídeo do senhor, não perco os vídeos, e eu sempre oro para que o senhor pudesse me atender. Aí o senhor falou, né, tá falando de sonhos, aí o senhor falou assim, tá, fala seu sonho. Né? E eu acho muito interessante, porque através dos sonhos de outra pessoa, a gente vai aprendendo. É verdade. Através da situação de outra pessoa, a pessoa vai vai aprendendo. Então, assim, então eu gosto muito.
Aí às vezes eu fico lá ligada, esperando, eu falei, vai ligar alguém, se não ligar alguém eu vou ligar. Mas aí eu deixo, às vezes a pessoa tá ligando e fica difícil para falar com o senhor também, porque todo mundo ligando, e eu fico prestando atenção, sabe, porque tem sonhos que realmente foi o que o senhor falou no seu vídeo, que muda o comportamento da pessoa, entendeu? O sonho, o universo que nós vamos é outro universo, é como se fosse um cinema, é como se fosse uma reunião que a gente tem que estar presente. É verdade. É o sonho, né? Aí o senhor fala do sonho das memórias, que vem às vezes, né? Você tá naquele sonho. Uma vez aconteceu que eu tava sonhando, pastor, e eu chegava numa perfumaria, né? E experimentava um perfume e falava, nossa, eu sempre gostei de perfume com cheiro de flores, sempre. E aquele perfume com cheiro de flores, e eu acordei e ainda tava com perfume, com o cheiro daquele perfume. Como é que fala? Daquele perfume no meu nariz. E passou uma mulher por mim naquele dia que eu fui trabalhar, né? E eu esqueci, eu fui trabalhar e passou uma mulher por mim exatamente com o cheiro daquele perfume. Olha que coisa, hein? Eu falei, mas eu sonhei com esse perfume, eu sonhei com o cheiro desse perfume, né? E aí o senhor, quando o senhor falou de cheiro, eu lembrei desse sonho que eu tive há muitos anos atrás. Olha, né? que E coisa. às vezes a pessoa também sonha com comida, né? Sonha que até o cheiro da comida. É verdade. Olha, eu gostaria de convidar você. Eu fiz uma pregação ontem à noite sobre os tipos de sonho. Você vai gostar bastante, tá? A gente está no mês dos sonhos, onde a gente vai gravar vários vídeos bastante, revelando muita coisa interessante. Muito obrigado, Adriana, pelos seus comentários abalizados, claros. Obrigada eu, pastor. Deus te abençoe o teu ano novo, tua semana. Em nome de Jesus, eu peço a todos que estão ouvindo na rádio que abençoe esta mulher, Adriana Reis, e o seu marido, Joseph. Eu quero chamar todos da rádio aqui. Vamos dar um presente à Adriana? Vamos dar um presente para a Adriana. Diga assim, todos que estão me ouvindo, vamos lá? Diga assim, Deus abençoe a Adriana Reis. Espírito Santo abençoe Joseph. Deus abençoe Adriana Reis e abençoe o Joseph. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém. Amém. Obrigado, viu? Eu, pastor. Um abraço, tá? Dá um abraço na Cione e nas crianças. Deus te ilumine e te guarde sempre. Amém. O Espírito de Deus esteja contigo. Obrigado, Adriana. Obrigada, pastor. Eu convido você para assistir o vídeo lá sobre tipos de sonhos. Tá bom? Então tá, vou assistir. Tá? Jesus te ilumine com toda sorte de bem.